Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Amém? O texto já está aqui. Vamos ler juntos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, me alegro. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés ligeireza das corças, me faz andar nas minhas alturas. Amém? Até aqui. O profeta Abacuque está dizendo que ainda que tudo estiver um caos, que ainda que a vida dele esteja ali tudo perdido, que ainda que as circunstâncias estejam todas desfavoráveis, ainda que o pau esteja quebrando no lombo, ainda que estivesse passando necessidade, ainda que a situação estivesse muito difícil, até o ponto de não ter mais animal, não ter mais ovelha, das árvores não terem mais fruto, ainda que tivesse tudo assim horrível, ainda assim, ele se alegraria em Deus, ele se alegraria no Senhor. Ele está dizendo que apesar das circunstâncias, e ainda que as circunstâncias cheguem nesse nível de caos total, ainda assim, apesar disso tudo ruim, dessas terríveis coisas e acontecimentos de fome, de miséria, de escassez, de destruição, de desolação, ele está dizendo, ainda assim, eu vou louvar, eu vou glorificar, eu vou me exultar, eu vou ficar feliz num Deus que me deu a salvação, que me deu vida eterna. Amém? Eu quero compartilhar com vocês essa palavra de esperança nessa manhã, mas eu quero fazer um resumo de todo o contexto, porque muitas vezes a gente canta, né, aquela música ainda que a figueira não floresça, a gente conhece esse texto de cor e salteado, mas a gente não sabe o que tem por detrás desse cenário, dessa fala, dessa oração, desse salmo aqui de Abacuque. Amém? Então, pode deixar esse versículo aí, pastor Rodrigo? Ah, tudo bem. Amém. Quando a gente voltar nele, eu aviso. Vamos entender o contexto, o tempo que Abacuque está vivendo, por que ele fala isso, qual que é o enredo aqui, até chegar nesse ponto. Amém? O livro de Abacuque tem 3 capítulos só, é praticamente uma oração que Abacuque está fazendo e Deus respondendo a oração dele. Então o capítulo 1 começa Abacuque orando a Deus, indignado, revoltado, angustiado. Quando a gente lê o capítulo 1, a gente consegue entender e sentir um pouquinho, muito pouquinho, do sentimento de Abacuque de revolta. Por quê? Israel, historicamente, para os irmãos entrarem nesse contexto, Israel passou pelo período de juízes, né? Tinham juízes que julgavam as causas do povo, então o povo pecava, Karina sabe aí os 4 ciclos, o povo pecava, fazia ídolos, aí o povo era aprisionado, levado em cativeiro, aí o povo se arrependia, pedia perdão para Deus, e aí Deus ia lá, levantava um juiz, e aí resgatava aquele povo e libertava aquele povo. O livro de Juízes é esse ciclo repetindo o livro inteiro. Então a Bíblia vai contar todos os juízes, né? Sansão foi um juiz, Gideão foi um juiz, enfim, o livro de Juízes vai trazendo ali, Samuel foi o último, inclusive, vai trazendo esses juízes, e o povo está ali, pecando, idolatrando, aí sofre um castigo, aí se arrepende, pede perdão, aí Deus libera, e fica ali o tempo todo assim. Depois o povo quer um rei, o povo não quer mais ficar nesse período tendo Deus como o seu juiz, levantando um juiz representando Deus. O povo pede um rei, clama por um rei. Deus então dá para eles um rei, que é o rei Saul, primeiro rei que Israel teve. Começa então um período de monarquia, ou seja, agora vai ser rei que vai governar. É muito mais rígido, o negócio aperta muito mais. Samuel fica arrasado porque o povo quer um rei.
E Deus fala: Samuel, não fica triste, porque eles não estão rejeitando você como juiz, estão rejeitando a mim como Deus. Enfim, Saul é o rei. O segundo rei é o rei Davi, que é o rei segundo o coração de Deus, que quer edificar um templo para Deus. Inclusive, Deus diz: não, Davi, é seu filho que vai edificar um templo para mim. E aí vem o rei Salomão, que é o rei que levanta o templo, que constrói o templo naquela época, né, que era onde eles iam lá adorar. Até então o templo era móvel. Enfim, Salomão é o rei, filho do rei Davi. Salomão conhecia Deus. Salomão foi um rei muito sábio. Salomão foi um rei muito famoso, muito rico. Porém, o que aconteceu? Quem aqui sabe quantas mulheres Salomão teve? 1000. Ele teve 700 concubinas e 300 princesas. Ou o contrário. 300 princesas e 700 concubinas. Ele teve 1000 mulheres. Ele teve casamentos políticos, né? Ele casou com muitas princesas, filhas dos reis, inclusive com a filha do faraó. Ele casou com uma princesa egípcia e com muitas outras. Ele teve muita mulher. Só que aconteceu, Salomão amou muito essas mulheres, ao ponto de começar a deixar elas adorarem todos os deuses delas. Qual foi a ordem de Deus no Antigo Testamento? Não casa com estrangeiro. O homem tem a marca da circuncisão justamente para isso. Vocês vão procriar entre si, povo de Deus com povo de Deus. Não se misturem, não se juntem, não se casem com o povo pagão. Por quê? Porque pode acontecer com o tempo de vocês começarem a acabar adorando os deuses que eles adoram. Não é assim? A gente começa a andar muito com um tipo de influência. No final das contas a gente pode ser influenciado. Ao invés da gente influenciar, a gente começa a receber a influência do nosso entorno. Então Deus levanta um povo, separa um povo e diz: vocês vão ser a influência para o mundo, a influência para o entorno. Onde vocês estiverem, o entorno vai começar a ser igual a vocês. O que o povo de Deus começa a fazer? O contrário, eles começam a receber a influência do entorno. E foi o que aconteceu com Salomão. Ele começou a construir altares para as mulheres deles poderem adorar os deuses delas. Não só isso, daqui a pouco ele também começou a adorar os deuses das mulheres dele. Ele ofereceu sacrifícios para esses deuses inexistentes. E aí Deus se desagradou de Salomão, o reinado dele foi destruído, conforme Deus já tinha avisado para ele. E aí nunca mais foi a mesma coisa Israel. O reino foi dividido. Passa-se então a ter um reino do norte e um reino do sul. Tinha 12 tribos Israel. O reino do norte ficou com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, Benjamim e Judá. Tá bom? Então agora vão ter 2 reis reinando. Um rei para o reino do norte e um rei no reino do sul. Por isso que lá em 1ª e 2ª Reis vocês vão ver falando de muitos reis. E eles colocam lá no mesmo ano um rei reinando e outro rei reinando. Aí você fala: como assim tem 2 reis reinando? Porque são 2 reinos, está dividido, o do sul e o do norte. Tá? O Abacuque, que é esse profeta que nós estamos aqui, ele está no reino do sul. Então ele vai começar a profetizar para o reino do sul, que é Judá e Benjamim, tá bom? Que é inclusive onde ficou o templo, ali no reino do sul. O que está acontecendo ali no reino do sul, gente? Os reis agora começam a ser maus, começam a levantar idolatria, começam a desobedecer a Deus. E o reino do sul, Judá, está tão caída, está idolatrando tantos ídolos falsos, está tão distante de Deus, é tanta maldade, tanta iniquidade, que Abacuque está indignado, ele está revoltado. E aí ele vai orar, ele vai dizer para Deus: Deus, até quando que o Senhor vai permitir isso aqui? Então esse é todo o histórico. Abacuque é o profeta que está aqui no reino do sul, vendo Judá decaindo, espiritualmente já era, politicamente já era, de tudo que é jeito que você pode imaginar que o ser humano pode ir para baixo. Quando se afasta de Deus é consequência, fala do pecado é a morte. É isso que está acontecendo ali em Judá, tá bom? Então eu vou ler para vocês aqui só o comecinho do capítulo 1 de Abacuque, que é a oração de Abacuque, como ele começa a se dirigir a Deus. Qual é a situação ali naquele momento que Abacuque está vendo e o que ele vai pôr isso em oração? Como que ele ora? Vamos lá. Abacuque 1. Até quando, Senhor,
Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Tem brigas, litígios e surgem discórdias. Por isso a lei está se afrouxando, ou seja, ninguém mais obedece à lei. E a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Aí já é a resposta de Deus para Abacuque. Deixa aí, pastor André, por favor. Então essa é a oração de Abacuque. O sentimento que ele tem é que o mundo está cheio de maldade, está cheio de injustiça, ninguém respeita a lei, ninguém mais nem lembra que Deus existe. E sabe a impressão que ele tem? Deus não está fazendo nada, Deus não está vendo isso. Será que Deus não está vendo tanto de injustiça? Será que Deus não está ligando no Datena, no Jornal Nacional, e não está vendo tanto de desgraça que está acontecendo dia e noite? Como as pessoas estão abandonando Deus? E aí, Senhor, até quando? Essa é a oração de Abacuque. Aí Deus vai responder para ele: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo uma obra tal que vocês não acreditarão se alguém contar. Eis que eu trago os caldeus. Quem são os caldeus? Uma nação cruel. Olha como Deus vai descrever esse povo, os caldeus, que são os babilônios. Deus está dizendo, está dando uma profecia, uma visão, uma revelação para Abacuque, que o povo ali de Judá vai sofrer, mas vai sofrer, porque tem um povo ruim, sangue no olho, um povo mau, que vai vir e vai destruir. Ou seja, Abacuque está chorando pela desgraça, Deus está falando: desgraça? Você vai ver o que vai acontecer, o que está para vir. Eis que eu trago os caldeus, uma nação cruel e impetuosa. Eles marcham pela largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Eles são invasores, eles chegam alastrando, roubando as terras. Eles são pavorosos e terríveis. Quem está falando isso é Deus, tá? Deus está falando que tem um povo que é pavoroso e terrível. Eles fazem suas próprias leis, impõem a sua dignidade. Seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Os cavaleiros deles se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Eles voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência e estão determinados a seguir em frente. Eles reúnem cativos, ou seja, presos, aprisionados, como se junta a areia. Eles zombam dos reis, dos príncipes, são motivo de riso para ele. Eles dão risada de todas as fortalezas. Por quê? Porque eles amontoam, juntam terra e conquistam. Então, passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus deles é a própria força. Olha que povo mau, que povo ruim que está vindo. Aí Abacuque vai orar de novo. Quando Deus dá essa resposta para ele, ele vai orar de novo. Peraí, eu peço para Deus, se ele não está vendo o que está acontecendo, que o povo está mal aqui em Judá, que é o povo de Deus, que se diz o Senhor de Deus. Aí Deus fala que vai vir um povo pior ainda, só que ímpio, um povo ruim, cruel, que vai vir levar preso e destruir a nossa terra e matar todo mundo, um povo ímpio. Aí Abacuque vai orar de novo. E aí no versículo 12 segue a segunda parte da oração de Deus, de Abacuque. Não és tu desde a eternidade, Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor. Puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Então Abacuque está dizendo: você vai usar um povo ímpio para disciplinar a gente? Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal e nem tolerar a opressão. Por que então tu toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? E por aí vai, a gente não vai ler tudo. Então, para vocês entenderem, Abacuque está questionando Deus da resposta dele. Senhor, o negócio já está ruim. O Senhor vai mandar um povo mau, cruel, para poder punir a gente? Entendi, Senhor. O Senhor não suporta o mal, o Senhor não suporta a iniquidade. Mas por que o Senhor vai pegar um povo
pior que a gente para punir a gente. E aí Deus vai responder para Abacuque no capítulo 2. No comecinho do capítulo 2, no 2:1, Abacuque fala assim, ó, depois que ele ora isso, ele fala: vou ficar aqui em silêncio, na minha torre de vigia, para ver o que vai acontecer, o que Deus vai fazer. Aí vem a nova resposta de Deus no versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, escreve de uma forma bem legível em tábuas, para que possa ser lido até para quem sai correndo. Porque a visão ainda está para ser cumprida no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. E aí, eu vou resumir para vocês. Deus fala para Abacuque: escreve o que eu vou te falar. E aí é esse livro aqui de Abacuque, de 3 capítulos, que é justamente ele escrevendo o que Deus mandou ele escrever. Deus diz assim, Deus mostra para Abacuque o que vai acontecer com Judá. Que os babilônios vão invadir, os caldeus vão invadir Judá. E aí acontece, gente, depois que ele escreve isso, depois dessa visão, tudo que Deus fala para Abacuque acontece. Os caldeus entram lá, leva todo mundo em Judá preso, cativo lá para a Babilônia, vai todo mundo preso, vai todo mundo algemado que nem escravo. Daniel, que vocês conhecem, que ficou na Babilônia preso, os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha de fogo. Eles foram inclusive levados numa dessas levas de gente que foi preso e mandado lá para a Babilônia escravizado. Quem não foi levado escravizado para a Babilônia foi assassinado e ficou morto lá em Judá. Foi uma leva de gente assassinada e morta que ficou lá em Judá. E uma leva de gente que foi aprisionada e levada em cativeiro lá para a Babilônia. Então, quando Deus mostra isso para Abacuque, para o profeta, ele começa a ver o terror. Imagina você orando: ai Senhor, nos ajuda nesse período tão difícil, não aguento mais ficar em casa, pandemia, os comércios estão quebrando. E aí Deus mostra que vai trazer uma disciplina ainda maior para o povo, que o negócio vai estreitar ainda mais. Então até aqui eu imagino a alma, né, aflita de Abacuque, vendo tudo que vai acontecer. Mas aí Deus começa nessa outra resposta que dá para Abacuque dizer o quanto ele não suporta o mal, o quanto ele está vendo o que está acontecendo, o quanto a natureza obedece a Deus, mas o quanto o ser humano não obedece. E aí ele fala que depois que tudo isso acontecer, que os caldeus, que os babilônios fizeram todo esse mal para os judeus, depois eles vão ser punidos com rigor muito maior. Não vai ficar de graça o que eles vão fazer para o povo de Deus. Eles vão ser punidos com muito mais rigor. Mas, aí ele vai dar uma distinção do justo sendo punido e do ímpio sendo punido. Ele diz que os ímpios que vão invadir e vão fazer tudo aquilo com os judeus, eles vão ser punidos com mais rigor. Mas o justo viverá pela fé. Essa é a resposta que Deus dá para Abacuque em Abacuque 2:4. Ele fala que os babilônios são orgulhosos, que a alma deles não é reta, mas que o justo viverá pela fé. Esse versículo, essa palavra de Abacuque, que Deus fala para Abacuque, o apóstolo Paulo vai repetir em Romanos. Ele vai dizer que o justo viverá pela fé, em Romanos. Em Gálatas, Paulo vai repetir esse versículo de Abacuque, que o justo viverá pela fé. E em Hebreus, o autor de Hebreus também repete esse versículo de Abacuque, que o justo viverá pela fé, tá? Na verdade, eles estão citando esse versículo aqui, isso que Deus falou para Abacuque. Então perceba, o justo, ou seja, quem é justo? Quem tem justiça própria aqui? Ninguém. O justo é aquele que é justificado por Cristo. Aquele que tem o Senhor, aquele que está em Cristo, aquele que é justificado, pode dizer que é justo. Então nós somos justos, não porque nós temos justiça, mas porque nós estamos escondidos na justiça que Jesus nos trouxe. Nós somos justificados por Jesus, então a gente pode dizer que a gente é justo, tá? Não por nós, mas por Jesus nós somos justos. O que Deus fala disso? Que o justo vai viver pela fé. Amém? E aí Deus começa a dizer para Abacuque tudo que vai acontecer e que no final de tudo isso o povo dele vai ser disciplinado, mas que é diferente. O justo vive pela fé. Amém? Agora o ímpio não, vai sofrer maior rigor. No capítulo 3, só o finalzinho do capítulo 2, eu quero ler do versículo 18 em diante.
Calma aí que vocês já vão entender até onde a gente vai chegar na figueira do Floresça lá, tá? Abacuque 2:18. Aqui é Deus respondendo ainda a Abacuque, tá bom? Porque aquele povo era um povo idólatra, um povo que desprezava Deus e começou a levantar ídolos, um povo que conhecia Deus. E aí ele diz: para que serve o ídolo? Visto que o seu artífice o esculpiu. Para que serve um ídolo se foi um homem que tem a profissão de artífice? Foi ele que fez com a mão dele. De que serve uma imagem de fundição, mestra de mentiras? Para que serve? Para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz para a madeira: acorda, e para uma pedra muda: levante-se. Pode um ídolo ensinar alguém? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas dentro, no seu interior, não tem fôlego de vida, não tem fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está dizendo que tudo aquilo que o povo estava fazendo, aquela idolatria, era algo que afrontava ele, porque era algo inútil, que o próprio homem fazia com suas mãos e construía, cobria de ouro e de prata para dar mais valor para o ídolo, e o povo se curvava e levava ofertas e adorava aqueles ídolos feitos por mão de um homem, que podia ser de ouro e de prata, mas por dentro não tinha fôlego, não tinha vida, enquanto que ele era um Deus santo, poderoso, e estava governando no seu alto trono, nos altos céus. E aí, o capítulo 3 do livro de Abacuque, o último capítulo do livro de Abacuque, é finalmente Abacuque compreendendo essas coisas espirituais, compreendendo que Deus está vivo, que Deus não perdeu o controle, compreendendo que Deus está olhando todas as coisas que estão acontecendo na terra, que Ele é um Deus que traz juízo para o seu povo, que Ele é um Deus de justiça, mas também é um Deus misericordioso, cheio de amor. E então Abacuque descansa e começa a glorificar a Deus, porque ele relembra o poder que tem o Deus que ele serve. E aí o capítulo 3 é uma espécie de salmo, é um louvor, tanto é que encerra ele dizendo: para instrumento de corda, está dizendo que é para ser tocado, que é uma música, né? E aí ele começa a orar, dizendo: Senhor, eu tenho ouvido a sua fama. E aí ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Vamos ler esse versículo 3, 1, 2. Aí é ele finalizando, tá? Senhor, eu tenho ouvido a sua fama, me sinto alarmado. Quem é que quando pensa em Deus, quem é que quando lê a Bíblia, quem é que quando presta atenção na fama de Deus, nos feitos de Deus, se sente alarmado? Quem se conecta espiritualmente com Deus e com a palavra dele, a esse ponto de olhar para o tamanho de Deus, para as coisas que Deus fez e ficar alarmado, ficar em choque, ficar extasiado. Olha de que Deus nós estamos falando. E Abacuque diz isso: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz a sua obra conhecida, e na sua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero parar aqui. Quando Abacuque fica sabendo de tudo que vai acontecer, quando ele olha e começa a ouvir Deus, o que Deus está fazendo e vai fazer, quando ele se conecta ali com Deus espiritualmente, diante do caos que dá para vir, ele não pede: Deus, nos dá livramento, retira esse julgamento que vai vir para a terra. Não, Senhor, não faz isso não. Impede os caldeus de vir aqui, Senhor Deus. Impede, Senhor, essa desgraça de acontecer. Não, ele não ora isso. Ele fala: Senhor, aviva a sua obra no meio de nós. Aviva o nosso coração. Ressuscita, desperta os crentes que estão dormindo. Porque só assim nós passaremos pela tribulação que há de vir. Avivamento
é o que o povo precisa para suportar o caos que está por vir. Abacuque não pede para não acontecer o que está por vir, ele pede: desperta-nos espiritualmente, nos faz ficar conectados com a sua obra, com a sua vida, com o seu espírito. Aviva dentro de nós, porque pessoas avivadas, espiritualmente, cheias do Espírito Santo, elas não têm temor e desespero da desgraça, mas elas conseguem ver o poder do seu Deus, elas conseguem entender o quão poderoso, quão amoroso, quão misericordioso é esse Deus, e a gente consegue passar pela tribulação. Amém? E aí ele finaliza dizendo: agora que ele entendeu tudo, agora que ele falou com Deus, agora que ele clama por um avivamento, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ele já está sabendo o que vai acontecer, ele sabe que a figueira não vai florescer, ele sabe que a videira não vai dar o fruto. Não é só uma hipótese, como a gente fala quando ora, ainda que ele sabe que Deus acabou de falar para ele que os caldeus vão entrar arrebentando tudo. Ele tem visão do que vai acontecer, e ele já ora dizendo, sabendo disso tudo que está por vir, sabendo que a oliveira vai falhar, sabendo que não vai ter mais animal, não vai ter mais gente, que tudo vai se devastar. Ainda assim eu glorifico ao Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus vivo, eu sei que o poder está nas suas mãos, eu sei que o controle está em ti, eu sei que o Senhor não perdeu o controle, eu sei que você não perdeu a mão, eu sei que o Senhor não está dormindo, eu sei que você não é de pau, não é de madeira, eu sei. E ele fala aqui no capítulo que a natureza obedece a Deus, que o mar sabe até onde ele pode ir, o limite que ele tem que ir e voltar, o sol sabe a hora de nascer, a hora de se pôr, a lua sabe a hora de acender, toda a natureza, os peixes no fundo do mar obedecem o comando celestial do Rei dos Reis, do Criador do universo. Mas o ser humano muitas vezes é pior do que a natureza e não obedece o seu comando. E Abacuque está ouvindo o seu comando, está entendendo o seu comando, ele está dizendo: Senhor, eu entendi que o Senhor tem o controle de tudo. Então ele descansa e ele glorifica apesar do caos que ele vai passando. E eu quero trazer isso agora, igreja, essa palavra para a nossa vida. Abacuque deixou essa palavra para nós, e a Bíblia diz que os céus e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor nunca passarão. Então essa palavra é atual, é para 2021, é para o ano que há de vir. Então grava no seu coração, coloca no seu coração, recebe essa palavra de Deus para você. Nós estamos vivendo tribulações, nós passamos por tribulações. Eu vou dizer para você aqui, em 2021 não vai mais existir o Covid? As escolas vão abrir, as aulas vão voltar ao normal? Não, eu não sei. Quem pode dizer? A vacina vai ser um sucesso? Vai funcionar? Vai acabar o Covid, não vai vir mais nenhum outro vírus, não vai surgir mais nenhum? Ou será que vão surgir outros? A vacina vai funcionar? Ou será que não vai? Nós não sabemos do que vai acontecer. Nós não temos a resposta de como vai ser 2021, de como vai ser 2022 com relação às catástrofes. Vai vir mais praga? Não vai vir praga? Vai vir disciplina de Deus para a igreja evangélica que tem pregado um evangelho mentiroso e falso, que tudo é lindo, que existe, que é só você determinar que tudo acontece. Tem muita coisa errada existindo no meio evangélico. Tem muita mentira sendo pregada. Tem muito engano. Jesus disse que isso ia acontecer. É só cumprimento das profecias. Muitos falsos profetas se levantando. E eles estão se multiplicando que nem praga. É muito, muito, muito. E aí Deus, como sempre, não está dormindo. E Deus entra com juízo. Qual é a mensagem para a nossa vida hoje aqui? Saiba que Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu a mão. Ele está no controle de tudo e de todos nós. Talvez você ouça notícias que tentem deixar seu coração desesperado, sufocado, cheio de ansiedade, passando mal. Notícias de desgraça, notícias de tragédia, que é o que a gente ouve o dia inteiro. Pode ser que você ouça mais notícias dessas, mas não faça como os pagãos que colocam essa notícia no coração e fica sem ar, passando mal.
lembre-se, existe um Deus que controla o universo. E assim como ele não tinha perdido o controle, ainda que parecia, nessa época em Judá, ele não perdeu o controle de tudo, de nada, nem de você, nem da sua vida, nem da sua família, nem do seu trabalho, nem da sua saúde, nem do planeta. O mar continua obedecendo a ordem dele até onde pode ir e aonde ele tem que voltar. Ele continua no controle. Lembre-se, o nosso Deus envia juízo para o mundo e ele envia juízo para o seu povo. Deus disciplina o seu povo que ama. O perdão e o amor de Deus não exclui a sua disciplina. Ele é cheio de misericórdia, mas isso não exclui que às vezes ele tem que nos disciplinar. Então esteja atento, conecte seu espírito no Senhor, busque o Senhor, busque a face, a presença de Deus. Ele é misericordioso e bom. E olha que coisa maravilhosa a gente aprende aqui no livro de Abacuque. Deus responde a sua oração, meu irmão, minha irmã. Deus não é um Deus que você fala, clama e não vem resposta. Ele responde a nossa oração. Às vezes ele fica em silêncio, porque no silêncio ele trabalha coisas do nosso caráter. Às vezes é justamente o silêncio de Deus que é um tratamento para alguma coisa na nossa vida. A gente precisa aprender a esperar. Mas muitas das vezes Deus responde aquilo que a gente ora. Eu me entristeci muito no Natal, no dia 25. Meu marido foi assistir o jornal e ele colocou uma emissora aí mais famosa que tem. E a notícia do Natal era: as pessoas lá da Bahia estavam indo para missa para agradecer o Senhor do Bonfim. E eu fiquei ouvindo a notícia inteira para falar, porque eles estavam falando do Natal. E eles falaram: então hoje é Natal, então as pessoas vão lá agradecer o nosso Senhor do Bonfim. E ficou falando disso. A notícia que eles passaram é que o Natal é representado pelo nosso Senhor do Bonfim. Meu coração se entristeceu. Eu falei: Senhor, em nenhum momento falaram o nome de Jesus, é Natal. É o único momento que o nome de Jesus é declarado no mundo, o nascimento dele, nem que seja o menino Jesus, como eles colocam lá, uma coisinha simbólica, né? Não falam da missão, do plano de redenção dele, mas nem isso mais falaram. A glória, o dia, a data, o feriado, a comemoração foi para o Senhor do Bonfim, como se Jesus não existisse. Meu coração se indignou e eu comecei a chorar e eu fiquei muito revoltada. Falei: para onde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos indo? Meu Deus, olha o que está acontecendo. Nunca vi isso. A notícia inteira, o tempo todo, nenhum momento falou nem do menino Jesus. A ideia é: vamos exterminar essa crença. Vamos tirar de foco Jesus. E colocaram na cara de pau outra pessoa no lugar de Jesus. E aí eu fiquei muito triste. Mas graças a Deus eu li o livro de Abacuque. E eu vi Abacuque com a mesma indignação. E Deus respondendo: não perdi o controle. Isso está acontecendo, é só mais do mesmo. Não é nada novo. Não tem nada novo debaixo do céu, gente. É só mais do mesmo. É sempre mais do mesmo. É sempre repetição do que já aconteceu. Então, vamos olhar para a coisa boa que Abacuque viu. Nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração. E é um Deus que responde a nossa oração. Quando você for entrar no seu quarto, quando você estiver dirigindo o seu carro, no ônibus, na rua, andando, quando você estiver lá fazendo a sua oração, não ore como faziam os fariseus, que ficavam de um lado para o outro, orando para todo mundo ouvir na rua. Mas ore com a convicção dentro do seu coração que você está orando para um Deus vivo, que poderoso, que está regendo o universo, e Ele te ouve, e Ele te responde. Faça como Abacuque, ore e fala: agora eu vou ficar aqui na minha torre de vigia, aguardando a resposta de Deus. Tenha essa convicção quando você estiver orando, que Ele está te ouvindo. O pastor Cidinho falou isso aqui no começo do culto. O diabo quer colocar uma mentira no nosso coração quando você está orando. Tem um céu de bronze. Quem já ouviu aquela música? Quando o céu está de bronze e não sei o que lá, parece que a sua oração não vai subir.
céu de bronze. Esse céu de bronze é o diabo que pinta pra gente quando a gente está orando. Parece que a nossa oração está batendo no teto de bronze e está voltando. Ele é um Deus poderoso que ouve a oração dos seus filhos. Então, ore com essa convicção, ore com essa paixão, ore com essa vontade. Amém? Porque Ele é um Deus que ouve o clamor do seu povo. E por último, então, e é essa notícia que eu quero que você saia daqui do seu coração e que você encerre o seu ano de 2020 e inicie o seu ano de 2021 com essa certeza no seu coração. Nós podemos nos alegrar e confiar em Deus, ainda que nos falte todas as coisas aqui nessa terra. Ainda que a vacina não chegue até você, ainda que as empresas venham receber notícia que vão quebrar, ainda que as doenças, ainda que os caldeus venham e arrastam tudo, ainda assim você pode se alegrar, porque você serve a um Deus que é superior, é mais poderoso do que todas essas circunstâncias. Você pode se alegrar no seu Deus, porque Ele te deu salvação. Jesus na cruz do Calvário matou a morte. Ali Ele inaugurou para nós a vida eterna. E Ele disse assim: aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para nós não existe palavra final. A última notícia para o ser humano, para o ímpio, o maior medo e pavor do ímpio é a morte. Para nós, a morte é só a passagem para o banquete celestial e para a presença do nosso Deus. Então não existe uma notícia para te destruir, não existe uma notícia para te encher de pânico, desespero e ansiedade, não existe uma notícia para te fazer andando rastejando no chão. A notícia que nós temos é que ainda que falte a fruta na árvore, ainda que os animais sejam arrebatados, todavia, ainda assim nós podemos nos alegrar e nos exultar no Deus da nossa salvação.